Muito bem. Muito boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira nos reunimos para o estudo do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos aí no capítulo 14, estamos num estudo muito interessante sobre os fluidos, tratamos da natureza e das propriedades dos fluidos, né? Passamos aí pelos elementos fluídicos e tratávamos na semana passada da questão da formação, no começo, né, da formação e propriedades do perispírito. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no item 9. Então nós estamos no capítulo 14 e vamos agora para o item 9. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. E, como toda semana, gostaria que vocês ficassem bem à vontade para se manifestar, lembrando que o nosso estudo é horizontal, é uma mesa redonda. Nós estamos aqui para debater esse livro tão rico que é a Gênese. Então, nós, na semana passada, falávamos no item 8, justamente da condição do perispírito, vai acompanhar a elevação do espírito. Quanto mais elevado o espírito, ele vai trabalhar com um perispírito, que é matéria, mais leve, né? Utilizando aí um termo comum para a gente entender, né? Então, eu tinha grifado no item passado justamente essa frase, e é com ela que eu gostaria de dar o engate para o nosso estudo de hoje, que diz o seguinte: do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito. Isto é, esse envoltório, ele o forma dos fluidos ambientes. O que isso significa? Significa que o espírito, né, que nós tiramos do globo em que nós estamos o material para a formação do nosso perispírito. E é justamente por isso que o perispírito seria, então, um passaporte para o mundo, para os mundos que a gente pode ir, né? Se nós estamos aqui na Terra, a grande maioria de nós, numa encarnação de provas e expiações, né? Porque a gente sabe que existem missionários entre nós. Nós temos o nosso perispírito formado para esse globo e ainda sem condições da formação de um perispírito mais puro. Então é justamente por isso que nós não conseguimos, ou a maioria de nós não consegue, ir a planos superiores, porque o nosso perispírito ainda é muito pesado, né? Então é justamente desse ponto que eu gostaria de partir para a gente ir para o item 9. Então vamos lá. Item 9. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Então, o envoltório do espírito, o envoltório fluídico, é o perispírito. Então, ele vai estar sempre relacionado ao adiantamento moral do espírito. Então, a gente pode imaginar a diferença do perispírito nosso para o perispírito de um espírito superior, né? Para o perispírito aí de um espírito que já está nos mundos ditosos, né? Ou também nos mundos de regeneração. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório ao seu bel prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para o outro. Então essa informação é nova, né? Aqui no nosso estudo, e ela é muito interessante. Olha o que ele está falando. Os espíritos inferiores não podem mudar o envoltório, né, ao bel prazer, ou quando querem. Então, nós não conseguimos elevar
o nosso perispírito, ao nosso bel prazer. Por isso que a gente não pode ir para outro mundo. Mas se Kardec disse isso, significa que o contrário é verdade. Um espírito superior pode mudar o seu envoltório, pode mudar o seu perispírito para visitar mundos de que ele já não faz parte mais. E é aí que entram os missionários, né? Se a gente imaginar que Jesus, né, o nosso horizonte aí, o espírito mais evoluído que já passou por aqui. Se ele encarnou na Terra, o que ele teve de fazer? Ele teve de retirar da Terra o material para a produção de um perispírito capaz de encarnar num corpo humano nascido aqui na Terra. Então, são os espíritos inferiores que não conseguem um perispírito superior para ir para o plano mais alto. Mas o contrário é possível, e é por isso que nós temos aqui os espíritos missionários que tanto colaboram com a nossa caminhada, através do exemplo, né, e dos trabalhos que a gente conhece. Depois, Kardec continua. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo é imponderável com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado, se assim nos podemos exprimir, com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Aqui na tradução a frase ficou grande, mas a gente consegue entender, ó. Então, para alguns, o envoltório fluídico, ou seja, o perispírito, apesar de ser etéreo, né, ser imponderável, em relação à matéria tangível, que é essa matéria aí, né, dos nosso caderno, da nossa árvore, da nossa casa, ele ainda é muito pesado. Então, o que ele está falando? Para alguns espíritos, o perispírito deles, apesar do perispírito ser etéreo, ele é muito pesado para alguns planos, para alguns globos. Então, ele é muito pesado em relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam por meio que lhes é próprio, né? Então, é importante Kardec colocar isso para nós, porque a gente, quando não estuda, né, quando a gente tem uma visão rasa, a gente imagina o quê? Matéria tangível, minha caneta, matéria intangível, perispírito. Pronto. Mas não é assim. A gente tem graus de ponderabilidade, tanto no plano material quanto no plano espiritual. A luz, ela é matéria. E ela atravessa aqui, ó. A gente acende a luz, não dói quando a luz bate no rosto. Porque ela é mais etérea, né? Ela é mais levinha, vamos dizer assim. A mesma coisa acontece no plano espiritual. Apesar de ser uma matéria etérea, há diferença de uma matéria para outra. Há diferença de um perispírito de um de nós com o plano mais elevado. São matérias etéreas, imponderáveis, mas que há uma diferença entre elas. Depois Kardec continua. Nessa categoria se devem incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão por que continuam a crer-se vivos. Né? Então a gente sabe que, né, a gente trabalha com isso, que muitos espíritos aí desencarnam, né? E ainda estão muito materializados, né? É o termo que a gente usa. Estão tão materializados que não percebem que morreram. E não é raro nas nossas reuniões isso acontecer, né? Há até uma orientação, né, para o dialogador, né? Toma cuidado para dar essa notícia, porque não é uma notícia que se pode dar na lata, né? A gente tem que ser delicado e conduzir o espírito a perceber isso, né? Se possível, de forma própria, para que não haja um choque. O Célia fez uma pergunta aqui, vamos ver. Mesmo aqui na Terra, temos essa diferença fluídica no perispírito? O Célia, nós temos. Um pouquinho mais para frente, Kardec vai tratar disso. Por isso que há
diferença, assim, quando um espírito... Porque a gente não pode... A gente está todo mundo mais ou menos no mesmo grau. Mas exatamente no mesmo grau nós não estamos. Um está um pouquinho, né? Um está meio ponto na frente, outro está meio ponto atrás. Nós estamos tudo ali tentando passar de ano. Mas existe uma diferença, sim. Porque à medida que a gente evolui, a gente vai desmaterializando, a gente vai ficando mais leve. Até chegar um ponto que essa leveza, que essa elevação moral é suficiente para que a gente deixe o globo terrestre e possa ir para um mundo superior. Então tem gente que está na bica para sair da Terra, tem gente que está lá no meião, meio perdidão, tem quem acabou de chegar, vindo de um planeta mais difícil, então a gente tem essa escala sim. E Kardec vai tratar disso um pouquinho mais para frente também. Caio, Fica à vontade, Ana. e ficou também aí claro é que o livre-arbítrio, nessa nossa condição espiritual, ele já é relativo aqui enquanto encarnados, né? Agora imagina se a gente quiser ir como espírito, sair aqui do corpo e ir para um outro mundo. O livre-arbítrio nosso não permite, não é relativíssimo. Nós não temos essa liberdade, né? De querer sair do corpo aqui dormindo, deixar ir para outro planeta. Não existe essa possibilidade, né? Desde que seja um espírito imperfeito, com um perispírito bem grosseiro. Querer ir para um mundo mais avançado não tem condição. Né? Interessante isso aí. Então, isso esclareceu aqui para mim, né? Esse aspecto aí. É muito bem observado, Ana. A gente tem o livre-arbítrio, mas também a gente está sob a égide das leis divinas, né? A gente não consegue passar por cima dessas leis. E essa é uma das leis naturais, né? Essa condição nossa e também essa questão fluídica e tal que a gente está estudando aqui. Muito bem observado. Depois Kardec continua dizendo o seguinte, ó. Esses espíritos, né, ele está falando desses espíritos bem materializados, né? Esses espíritos, cujo número é avultado é que faz grande volume, ou seja, é um grande volume desses espíritos que estão nessas condições. Permanecem na superfície da Terra como os encarnados, julgando-se entregue às suas ocupações terrenas. Então, é aquilo que a gente vê nas nossas reuniões, né? O espírito vem e, não, estou nervoso porque eu briguei aqui, porque eu fiz isso, eu vou ali cuidar da minha fazenda, ou cuidar disso, cuidar daquilo. Mas, na verdade, ele já está no plano espiritual e essa visão material, né, esse apego, né, essa condição não faz com que ele ainda esteja muito preso ali, ele continua ali arraigado a isso, né? E como Kardec bem colocou aqui, ainda o número é muito grande, né, dos espíritos nessas condições. Outros, um pouco mais desmaterializados, não o são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Então tem uma outra parte de espíritos que não estão tão materializados, né, que já têm condições, né, de perceber o desencarne, perceber que está num plano diferente, mas que ainda está na erraticidade terrena, né? Ainda não consegue ir para regiões mais avançadas, né? Pelos motivos que a gente falou aqui da questão do perispírito. Os espíritos superiores, ao contrário, aí ele vai falar da questão que eu tinha dito aqui dos espíritos missionários. Ó. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Então, o nosso grande exemplo aqui é Jesus, né? Um espírito evoluidíssimo, né? Um espírito feliz.
encarnou aqui na Terra, numa época mais violenta ainda do que é hoje, mais complicada, né, mais materializada do que é hoje, e ele conseguiu se encarnar. Como? Como que um espírito tão iluminado, tão evoluído, conseguiria fazer isso? É o que Kardec vai explicar aqui, ó. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio em que se encontram. Fazem como o nobre que despe temporariamente suas vestes para envergar os trajes plebeus, sem deixar por isso de ser nobre. O que Jesus fez, então? Da terra, né, eu gosto de falar assim, do hálito mental, né, desse fluido que está aqui na terra, ele retira da matéria própria da terra, ele retira o material para constituição do seu perispírito. E aí ele consegue encarnar na terra. E como diz aqui na última frase que eu li, sem deixar de ser nobre. Porque a inteligência está lá, ela está intelectualmente e moralmente impecável, apesar de estar sob um envoltório mais grosseiro, né? Vamos dizer assim. Tanto que Jesus disse por várias vezes, né, que é justamente do que a gente trata aqui, que os milagres, ele fazia, né, os milagres, né, que as pessoas, a gente costumava chamar de milagre, ele curava pessoas, caminhava sobre as águas e deixava claro que aquilo era natural. Lógico que ele usou por conta da sua inteligência, utilizou uma linguagem apropriada à época e trabalhou muito com os exemplos, né? Tanto que até hoje nós o estudamos. E ainda não entendemos tudo, né? Como a gente percebe aí. Entender bem o exemplo de Jesus. Então é justamente isso. Ele consegue um envoltório a partir dos elementos do planeta que ele vai encarnar, não perde em nada, né, a sua evolução e passa esse período, que a gente pode chamar de messiânico, né? Passa esse período aqui trabalhando em prol, né, do planeta que ele está, e depois do desencarne ele pode retomar aí a sua natureza, né? Se for para um outro planeta, ele pode também através desses elementos. Então a gente pode perceber que cada planeta tem os seus elementos. Todos têm origem no fluido cósmico universal, né? Que a gente está estudando. Mas cada um vai estar se apresentando de alguma forma. Depois Kardec continua. É assim que os espíritos da categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da Terra ou encarnar em missão entre eles. Então é assim que eles se manifestam também. Não é só encarnando, né? Aqui, ó, Kardec deixa claro. Então é assim que eles podem manifestar-se ou encarnar. Então também na manifestação os espíritos utilizam dos fluidos que aquele planeta está adaptado, né? Então para se comunicar na Terra, um espírito que já não está já está no nível superior, vamos dizer assim, ele vai utilizar do fluido daquele planeta para poder se comunicar, né? Seja através de uma manifestação espontânea ou através de algum médium, né? Então, é necessário aí que se utilize desses elementos específicos do planeta. Tais espíritos trazem consigo não o invólucro, mas a lembrança, por intuição, das regiões de onde vieram, e que em pensamento eles veem. São videntes entre cegos. Então vocês imaginem Jesus aqui na Terra, né, com o invólucro próprio da Terra, que visão diferente que ele tinha da gente. Que visão maravilhosa, porque a inteligência é lá de cima. O corpo é aqui de baixo, mas a inteligência é lá. Então, quando ele via uma mulher a ponto de ser espancada, né, por ter cometido coisas que aqui a gente considera erro,
Ele não pensava em agredi-la, né? Em desmoralizá-la, ou de ressaltar os seus defeitos. Ele pensava justamente no quê? No trabalho do perdão e na oportunidade do ensinamento. Por isso que ele intervém no apedrejamento de Maria Madalena e fala, olha, quem não errou aí, joga pedra. Vamos ver quem vai jogar. E ninguém joga, né? Porque todo mundo erra. E assim ele fez durante toda a sua passagem aqui, né? A Lucélia fez uma consideração. Ó. Não podemos pensar que a matéria de que somos constituídos, e mesmo no perispírito, seja impuro, pois não é. Apenas consequência da nossa evolução. Certo? Eu acho que sim, Lucélia, né? A gente fala de impureza, mas é a condição que nós estamos, né? Nós estamos materializados. Então, não é que a nossa matéria é impura, né? Não é que ela está suja com alguma coisa, né? Ela é mais grosseira, porque é um nível que nós conseguimos alcançar, né? Que ainda é muito baixo. Não sei se alguém tem alguma consideração, ou se eu conseguir te responder, Lucélia, mas eu penso sim. Se alguém quiser fazer alguma consideração também, pode falar, fica à vontade. Eu acho que é isso mesmo, Caio. Não é impuro no sentido assim de uma coisa ruim, né? Porque esse termo às vezes a gente usa nesse sentido. Ele é grosseiro, dada a nossa evolução, né? Dada a nossa evolução. E na escala espírita também, né, Marlene, Caio, Lucélia, fala em espírito imperfeito e não espírito impuro. Kardec não usou essa expressão, né, espírito impuro, lá na escala. É espírito imperfeito. Ora, se o espírito é imperfeito, o perispírito, logicamente, que o acompanha, também será imperfeito, né? Exatamente. E à medida que a gente vai evoluir, esse perispírito vai se depurando, né? Ficando mais puro, para que a gente possa justamente alcançar lugares mais puros também, mais leves, né? Isso mesmo. A Lucélia ainda falou, porque o planeta é uma bênção para podermos evoluir, exatamente, né? Nós estamos aqui com a oportunidade de estar nesse planeta. E para a gente estar aqui é a condição que nós estamos, né? O perispírito que nós estamos. E quando a gente depurar o perispírito, aí a gente consegue o visto no passaporte para poder alçar voos maiores, né? Mas até que a gente consiga isso, temos que lutar aqui para a nossa depuração. E a beleza do planeta também, como ele é lindo, né? Cada paisagem maravilhosa. Imagina esses mundos mais avançados, né? A perfeição que deve ser. Nossa, eu já acho essa terra linda. Eu gostaria de voltar, se eu puder, voltar para cá outra vez, né? Não sei. Que eu acho nosso planeta, eu admiro quando eles mostram. Outro dia eu estava vendo umas paisagens num canal aqui da TV. Nossa, que coisa linda, gente! Por esses continentes afora, paisagens lindas na Europa, na Ásia, na África, né? Quando eu fui para Israel, eu não sei, mas o deserto tem uma beleza, gente, uma magia, que eu fiquei assim, ó, deslumbrada com aquela bruma do deserto, sabe? Aqueles acampamentos dos tuaregs nas dunas. Gente, é muito lindo, é lindo demais. É um planeta lindo, embora seja um mundo ainda inferior, né? Exatamente. Interessante você falar isso. Fica à vontade, Vera. Não, pode falar, fica à vontade. Então, aproveitando o gancho da Ana, a gente que trabalha em trabalho mediúnico, né, reuniões mediúnicas, o que ocorre
muitas vezes o médium vê, mas geralmente o espírito que a gente está dialogando descreve a maravilha das flores que eles veem lá. Diz que nunca viu na Terra igual. Então, assim, sábado mesmo eu tive essa experiência com o espírito. E ele falava assim, tem um galinho assim, mas a cor não é essa que a gente está acostumado. É a cor vermelha, diferente. Então, imagina que coisa maravilhosa. As flores aqui já são lindas, né, Vera? Hoje eu vi um cravo, fazia tempo que eu não via cravo. Os cravos hoje não têm mais aquele perfume da época que eu era menina e adolescente. Os cravos eram perfumados, né? Hoje são lindos, mas não tem mais aquele perfume característico, delicioso dos cravos. E eu vi um cravo vermelho no vaso. Gente, que coisa linda! Então, se as flores aqui, né, são bonitas, imagina em outros planetas mais evoluídos, que a gente não tem nem noção, né? E outra coisa também que eu acho interessante é sobre esses fluidos, né, que o nosso espírito trabalha. E a gente aqui encarnado, você não sabe como que você trabalhou, né, o fluido para poder formar o perispírito. Nós não temos consciência disso. Interessante, né? Será que quando a gente desencarna tem? Aí ia matar a curiosidade, né, Ana? Não sei, não sei se a gente vai ter, né? Talvez alguns de nós, né? Mas não sei, sinceramente. Aí vocês também vejam porque a gente não pode ir para um planeta superior ainda, né? A gente não está nem apreciando a beleza da Terra, não vamos ter condição de apreciar belezas maiores, né? Nós estamos, cada um está no lugar que devia estar, né? Exatamente. Muito bem. Item 10. A camada de fluidos espirituais que cerca a Terra se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras do que as camadas superiores. Então, é mais ou menos no caminho aí da pergunta que a Lucélia tinha feito em relação aos fluidos espirituais. Aqui, Kardec está dizendo que se a gente imaginar as camadas de fluido que cercam a Terra, né, a gente pode comparar as camadas geológicas mesmo, que a gente tratou aí, que a Ana bem nos explicou. Quanto mais... O Caio, Oi. posso falar um pouquinho sobre esses Claro. gases aí da atmosfera? Fica à vontade. Tem um pequeno conhecimento, né, da geografia, a gente estuda a atmosfera. Então, nas camadas inferiores da atmosfera, nós conhecemos o oxigênio, né? Que ele é um gás mais pesado e que nós respiramos. À medida que subimos pela atmosfera terrestre, na própria atmosfera terrestre, os gases vão se tornando mais rarefeitos, menos densos, né? Então, quais são os gases que vão aparecer lá em cima? É o xenônio, o criptônio, o hélio. São gases raros, porque eles não são tão densos. As moléculas, né, são mais esparsas. Então, tem essa diferença aí que Kardec faz essa metáfora aí com os gases da atmosfera. Então, aqui embaixo, nós temos o principal, a maior parte é o oxigênio, né? Que é um gás mais pesado. Agora, os outros, xenônio, criptônio, hélio e outros mais que existem, são bem rarefeitos. Por isso que, à medida que a gente sobe as montanhas, nós podemos passar mal com aquele sorocho, né? Eles chamam aqui nos Andes de sorocho, o mal das alturas, porque o oxigênio tem muito pouco, né? São esses outros gases. Então, a gente tem mais dificuldade
para respirar nas altitudes elevadas. Então, é isso que Kardec está dizendo aí. Perfeito, Ana. Eu ia fazer uma comparação aqui com as camadas geológicas, mas eu tinha lido e não tinha percebido. Ele está se referindo a camadas atmosféricas. Obrigado pela intervenção. É isso mesmo. Como a Ana colocou para nós aí, vai tendo essa diferença das camadas da atmosfera, né? Então, o pessoal que vai lá no Peru, subir as montanhas lá, né? Precisa dilatar os brônquios para conseguir respirar, senão não tem dificuldade, justamente porque o ar vai ficando mais rarefeito, como a Ana muito bem explicou. E aí Kardec faz essa comparação para mostrar para nós que aqui na Terra também tem, na parte, né, dos fluidos espirituais, também há camadas diferentes, né? Se a gente também utilizar aí como exemplo a literatura de André Luiz, ele narra isso para nós. O umbral, né? Depois, em determinado ponto, ele já consegue ir para uma colônia. Então, percebam que está tudo no hálito da Terra. Faz parte da Terra. Mas são graus diferentes. André Luiz consegue sair do umbral quando ele adquire, né? Ou quando ele desperta a consciência, né? Então, aqui também vai ter essas diferenças, mais ou menos aí no caminho da pergunta que a Lucélia tinha feito, né? Então, dentro da erraticidade terrestre, nós temos as nossas diferenças também, apesar de estarmos mais ou menos próximos, né? Como eu brinquei, um está meio ponto à frente, um está meio ponto atrás, mas nós estamos na mesma Terra, no mesmo globo, no mesmo hálito, mas a gente tem essa subdivisão aí. Então, por isso que Kardec vai falar, ó, não são homogêneos esses fluidos. São uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares que lhes formam a base, porém, mais ou menos alteradas. Então, há na Terra diferentes fluidos. A origem é a mesma, mas eles estão modificados, estão alterados, cada um de uma forma. Vocês querem verem um bom exemplo? Chega na casa de quem está brigando, duas pessoas se pegando. Que fluido que você vai sentir ali? Você sai de lá e fala, nossa, ali o clima está pesado. Sai de lá e entra numa palestra, num centro espírita, num estudo como o nosso, num passe. É outra atmosfera. Nós estamos na mesma terra, na mesma cidade, até no mesmo bairro, e nós temos fluidos diferentes. É por isso que quando a gente vai falar de reforma íntima, ou quando a gente vai falar de uma pessoa, né, que está aí sofrendo uma obsessão simples, alguma coisa, o que a gente fala? Tenta mudar o fluido. Para de brigar com o vizinho, para de brigar na internet. Procura um fluido mais leve, vai bater um bom papo com um amigo, vai pegar um fluido mais leve. Então, a gente percebe que aqui na Terra tem esses fluidos diferentes, né? Tem pessoas que a gente percebe que são mais elevadas porque emanam um fluido mais gostoso, né? Eu vi uma entrevista, o Chico Xavier fez, eu não me lembro o que foi o encontro, mas com a Nair Belo, com a Hebe Camargo, é um encontro famoso. E elas falavam, só de ficar perto do Chico já é gostoso. Por quê? Porque o fluido que está ali é leve, é um fluido bem intencionado. Diferente de quando a gente encontra com uma pessoa que está mal, né? Às vezes a gente conversa com ela, a gente sai e fala, nossa, preciso tomar um passe aqui porque foi pesado, né? Então a gente tem diferentes fluidos, todos com a mesma origem no fluido cósmico universal, mas que eles sofrem essas alterações. Então a gente tem um fluido espiritual aqui na Terra, ele não é homogêneo, ele é heterogêneo, né? Ele tem vários tipos diferentes. Depois Kardec diz assim, ó,
os efeitos que esses fluidos produzem estarão na razão da soma das partes puras que eles encerram. Então, qual que é o efeito de você ficar lá pertinho do Chico? Pô, o fluido do cara é top, é coisa boa. Então, você vai ter um tipo de sentimento ali, você vai perceber uma coisa. Agora, o efeito dele vai das partes puras que estão nele, né? Que fazem parte dele. Por isso que a gente sente diferente esses fluidos. Aí vai fazer uma comparação, né? Kardec sempre faz uma comparação para facilitar o estudo. Tal, por comparação, o álcool retificado ou misturado em diferentes proporções, com água ou outras substâncias. Seu peso específico aumenta por efeito dessa mistura, ao mesmo tempo que sua força e sua inflamabilidade diminuem, embora no todo continuem a haver álcool puro. Né? Então a gente tem essa diferenciação aí no álcool, né? Quem faz churrasco sabe aí que é bom comprar um álcool aí 70%, 80%, que ele pega melhor. Então, não deixa de ser álcool, mas como ele está alterado ali, ele vai dar um efeito diferente. Depois Kardec continua assim. Os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele seus perispíritos. Porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. Então, a resposta técnica para a Lucélia está aqui. Os espíritos são chamados àquele lugar, aquele globo, e vão retirar dele o material para a formação do seu perispírito. Mas não é igual essa retirada. Vai depender da evolução desse espírito. Mais evoluído, ele consegue tirar partes mais puras. Mais grosseiro, ou mais materializado esse espírito, ele vai tirar a parte mais grosseira desse fluido. Então, sim, nós teremos diferentes graus de pureza, né? Não sei se esse seria o termo correto, mas de um perispírito para o outro, né? Mesmo no mesmo planeta, né? O espírito produz aí, sempre por comparação e não por assimilação, o efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Né? Então, Kardec também faz essa comparação aí que a gente vai conseguir trazer para nós, para a formação do nosso perispírito, o que a gente consegue. Né? E aí, utilizando aí das palavras da Ana, não o que a gente quer. Né? O livre-arbítrio aí também tem um limite. A gente não pode chegar lá e falar, eu vou pegar essa parte mais pura aqui que eu quero ficar bem. Não, vai não. Você vai conseguir o que você merece. Né? E aí... É atrair, né? É a lei da atração, a lei da afinidade. Ai, nossa, dá até medo de pensar no meu prescrito, viu? Exatamente, você vai conseguir tirar ali o que você conseguir, né? E que você atrai. Muito bem. Resulta disso esse fato capital. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Então, Kardec traz uma explicação esmiuçada e depois traz a conclusão, né? Que realmente há diferença entre os perispíritos, né, de cada espírito, justamente por conta desse merecimento, né, dessa reforma íntima de cada um. No grau que você tiver, o que você vai conseguir utilizar. Né? O mesmo já não se dá com o corpo carnal. Essa comparação aqui é fantástica. Isso aqui é poético. Então, o nosso corpo perispiritual, a gente tem ele de acordo com o que a gente consegue. Então, vai ser diferente se a gente pegar dois perispíritos, né, de duas pessoas,
A constituição é diferente. Todos têm na origem o fluido cósmico universal, mas cada um vai estar alterado de uma forma. O corpo carnal não. Olha que interessante. O mesmo já não se dá com o corpo carnal, que, como foi demonstrado, se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Então, nós concluímos daí que Jesus, o corpo físico de Jesus, tinha a mesma constituição que o nosso. Por isso que ele sangrou. Por isso que num golpe fatal ele morreu. Por isso que ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu dor. É lógico que por conta da evolução moral e intelectual, ele teve reações diferentes, né? Porque se fosse eu, os caras viessem com o chicote, eu já ia brigar, ia para cima, né? Ele não, ele assimilou de forma diferente, mas por conta do espírito, por conta do princípio inteligente. Mas a constituição do corpo físico é o mesmo. E aí ele diz, ó, por isso, em todos são os mesmos efeitos que o corpo produz, semelhantes às necessidades, ao passo que diferem em tudo o que respeita ao perispírito. Então a gente tem aí uma diferença entre o perispírito, mas uma igualdade do corpo físico. Todo mundo aqui, se a gente morrer na terra, nós vamos virar adubo. Nós vamos servir de alimento para animais que se alimentam de carne morta, né? Nós vamos ser atacados pelos vermes. Nós não, né? O nosso corpo físico. É natural. É o nosso corpo orgânico, que então tem essa igualdade. E o perispírito já é diferente por conta do que a gente já tratou aqui. Depois Kardec nos diz, ó, também resulta que o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio. Então, na erraticidade, que significa a gente morre, vai para o plano espiritual e volta. A erraticidade é quando a gente está sempre ali no mesmo planeta. Sempre não, né? Assim, a gente está no mesmo planeta. Apesar da gente, né, pegar aí umas 20 encarnações para trás, se a gente conseguisse lembrar. A gente foi para o plano espiritual, voltou para a Terra. Foi para o plano espiritual, voltou para a Terra. Foi para o plano espiritual, voltou para a Terra. O nosso perispírito, se a gente evoluiu, mudou. Ele se depurou. Porque a gente foi se depurando. Foi havendo uma modificação. Então, é por isso que ele diz, o envoltório perispirítico, ou perispírito, se modifica com o progresso moral. É por isso que a gente pode sair da Terra. Quando você merecer. Quando você depurar o seu perispírito, parar de preconceito, parar de violência, parar de vaidade, tudo que a gente conhece. Quando isso diminuir a ponto de você conseguir ir para um plano superior, para um plano acima do nosso. E aí ele continua. Que os espíritos superiores encarnam excepcionalmente em missão no mundo inferior, tem perispírito menos grosseiro do que o dos indígenas desse mundo. O termo indígena aqui, ele significa originário. Ele não está falando de índio, né? Está falando de pessoa originária desse mundo, né? Porque o termo indígena é isso, originário, né? Aquele que já estava ali, né? Por isso que a gente utiliza esse termo indígena para os índios, porque quando o europeu, né, ele chega nas Américas, né, na África, já existem povos ali. E aí é quem já estava ali. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Que quando um espírito superior vem excepcionalmente numa missão, ele tem um perispírito menos grosseiro do que nós que já estamos aqui, né? Justamente por conta do que a gente vem tratando aqui. Fica à vontade, Max, pode falar. É só uma nota, porque isso é uma tradução de uma palavra que fala endangeros,
que é vinculada a povos nativos ou tradicionais. E aí a nossa tradução, digamos, porca, coloca indígenas, mas são povos tradicionais ou nativos de uma determinada região. Aí tradicionais, nativos e tem uma outra palavra, mas É uma população autóctone e não alóctone, né, Max? não, eu estou falando da tradução mesmo, que é da palavra de origem francesa, né, que na verdade é anglo-saxônica, mas o francês ele tem essa mistura entre o inglês e o latim. Então é uma palavra que é indigenous. E aí é nativo, tradicional, mas é isso em termos gerais, trazido para contextualização hoje, é isso que você acabou de falar mesmo. É uma população que é nativa da área e não uma população que foi introduzida, né? Em geografia, a gente fala autóctone e alóctone. Autóctone, quando é próprio do local. E alóctone, quando vem de fora, ou alienígena, né? Em vez de indígena, alienígena, que vem de fora. Aí vocês veem a importância que é estudar Kardec, não lê-lo. A gente está lendo ali na cama antes de dormir, passa batido algumas palavras, né? E Kardec era francês, originariamente escreveu em francês. É por isso que a gente tem que ter uma preocupação muito grande com os termos, para a gente poder entender bem o que está sendo dito ali, né? Não fazer aquele estudo raso, né? É muito importante que a gente entenda muito bem o que está escrito. Por isso que foi muito boa a explicação aí, o indígena, então, os espíritos que já estavam aqui, né? São originários, né? Da Terra. Então, só retomando aqui rapidinho, o espírito superior, que vai conseguir o perispírito para poder ingressar naquele planeta, obviamente vai ter pela explicação de Kardec, vai ter um perispírito mais depurado do que os aqui estão, né? Então, vocês imaginam o perispírito de Jesus. Ele se adaptou para vir aqui, tirou dos elementos terrestres para ele conseguir entrar aqui. Mas de uma pureza muito grande se comparado ao nosso perispírito, né? Nós que ainda somos bem arraigados na matéria. Eu vou começar o item 11. Se não der para a gente terminar hoje, não tem problema. A gente para no meio e retoma. Mas vamos lá. Item 11. O meio está sempre em relação com a natureza dos seres que têm de nele viver. Os peixes na água, os seres terrestres no ar, os seres espirituais no fluido espiritual ou etéreo, mesmo que estejam na terra. Então, justamente, se a gente tira um peixe da água, ele não vive. Se a gente mergulha na água, sem equipamento, também a gente não vive, a gente morre. Os seres espirituais também, eles estão no meio deles, imersos no fluido, né, espiritual, mesmo que estejam na Terra, né? Então, às vezes a gente tem um pensamento errado de falar, não, o plano espiritual, a gente acha que está muito longe. Não é, está aqui, ó, só está em outro plano, né? Então, os seres espirituais, eles trabalham, né, justamente lá no plano espiritual, no fluido espiritual. O fluido etéreo está para as necessidades do espírito como a atmosfera para a dos encarnados. Então, para que a gente supra as nossas necessidades, a gente precisa da atmosfera, né? Para respirar, para se alimentar e tudo mais. A questão da pressão e tudo. O espírito, a mesma coisa, né? Ele está lá, né, no fluido etéreo. É através dele que ele consegue trabalhar, que ele consegue se comunicar e tudo mais. Ora, do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar, que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera muito rarefeita para seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos, né? Então, os espíritos inferiores não
conseguem alçar, né, os mundos superiores justamente por conta disso. Eles não conseguem suportar isso, né? Por isso que a gente precisa do passaporte. Para a gente chegar num plano superior, não é só ir. A gente tem que ter condições de se comunicar, de entender o que acontece lá. Só que para isso a gente tem que estar evoluído, né? Então a gente não suportaria, né? A maioria de nós não suportaria um mundo superior, justamente porque não está em condições de estar lá. E aí Kardec faz um apontamento, né? Não morreriam no meio desses fluidos, porque o espírito não morre, mas uma força instintiva os mantém afastados dali, como a criatura terrena se afasta de um fogo muito ardente ou de uma luz muito deslumbrante, né? Então a gente também escuta aí, né, lê na literatura espírita que alguns espíritos, né, tentam ir, né, se aproximar de outros muito superiores e não conseguem, né? Justamente por isso que Kardec nos apresentou aqui. Eis aí, porque não podem sair do meio que lhes é apropriado à natureza. Para mudarem de meio, precisam antes mudar de natureza, despojar-se dos instintos materiais que os retêm nos meios materiais. Numa palavra, que se depurem e moralmente se transformem. Então é por isso que a gente escuta muitas vezes um espírito falar assim: ah, eu estou em tal lugar, mas eu não quero ficar lá, lá é muito ruim, mas eu não consigo sair. Não consegue, ele está mentalmente fixado ali, né? Ele está naquele grau, não dá para... Aí a gente desperta ele, né? A gente ajuda, a gente não desperta, a gente ajuda ele a se despertar. E aí ele consegue melhorar um pouquinho. Vocês imaginem de um mundo para outro. É impossível, como Kardec bem explicou aqui. Para que a gente consiga, né? Então, você quer ir para o mundo de regeneração? Quero. Ótimo. Trabalha para se melhorar. Trabalha para o seu perispírito se depurar a ponto de você conseguir ir para lá, né? Depois Kardec continua. Então, gradualmente se identificam com um meio mais depurado, que se lhes torna uma necessidade, como os olhos para quem viveu longo tempo nas trevas, insensivelmente, se habitam à luz do dia e ao fulgor do sol. Eu coloquei fulgor, procurei um sinônimo, coloquei fulgor de novo. Mas é isso aí. A gente não consegue pular etapas. A gente não vai conseguir sair de uma escala baixa e pular, né? Fazer aí um intensivão e pular alguma série na escala. A gente vai aos poucos. E é justamente aí essa comparação que Kardec coloca, né? A gente não acorda e consegue olhar para o sol direto. Não, a retina não aguenta. Então a gente pega uma luzinha mais clara, até que o nosso olho se habitua à luz. É a mesma coisa. A gente só vai conseguir esses passos maiores aos poucos. Aos poucos é como quem faz um treinamento de corrida. Começa caminhando, aí dá um trotezinho, e aí vai, até que um dia consegue correr uma maratona, né? É aos pouquinhos que a gente consegue. Muito bem. Então, na semana que... Alguém quer fazer algum comentário? Fica à vontade. Então, na semana que vem, a gente parte para o item 12. E logo depois, a gente já vai entrar na ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas e fotografia do pensamento, que também, né, como tem sido aí todo o estudo, é muito interessante para que a gente consiga entender, porque às vezes a gente fala de passe, fala de reunião mediúnica, mas a parte técnica às vezes a gente desconhece, né? Então esses estudos são importantes para a gente realmente entender o que a gente está fazendo, o que a gente está presenciando, né? E aí, fortalecendo o intelecto, a gente consegue fortalecer, inclusive, o nosso trabalho, né? Consegue entender melhor e conseguir realizar um trabalho mais consciente.
e tudo mais. Por isso que lá no Luz e Amor, eles não deixam a gente sem estudar. Não tem jeito. Eles param a reunião uma vez por mês e põem todo mundo estudando. Para que a gente saiba o que a gente está fazendo, né? E é isso aí. Alguém quer fazer um comentário? Muito bom, Caio. Muito bom mesmo. Ô, Caio, Fique à só vontade. assim, complementando, lá no Luiz Amor, além de uma vez por mês tem que estudar, tem o tratamento para os grupos, que é maravilhoso. Exatamente. Vamos puxar a sardinha para o nosso lado aí, porque é isso mesmo, né? Tá dando certo, tem que falar mesmo, né? Muito bem. O Célia está agradecendo, falando que o estudo foi muito bom. Essa matéria de fluido é muito interessante, né? Porque ela perpassa aí tudo que a gente faz no centro, né? Tudo que a gente ouve em palestra e tudo mais.